Muito boa tarde, a si, Jacqueline Pereira, e também a si, que está aí em casa a nos acompanhar. Esta segunda-feira, como habitualmente acontece, nós atualizamos em direto os números, os dados da Covid-19 aqui em Cabo Verde, aqui com a Direção Nacional de Saúde. Já está cá o Diretor Nacional de Saúde, Jorge Noel Barreto. Dizer apenas que, ao que parece, os números estão mais baixos. Ontem também os números não foram altos, se não estou em engano, 14 casos. O Diretor Nacional já está, como disse, e é com ele que eu vou deixar os microfones e ele vai nos fazer o balanço das 24 horas, como habitualmente acontece também o balanço das últimas 2 semanas. Nós voltaremos daqui a pouco. Até já. Eu vou ter frio, sabe? Muito boa tarde a todos e todas. Vamos fazer então a apresentação dos dados recebidos nas últimas 24 horas, seguido da apresentação do balanço dos últimos 14 dias e também do balanço da campanha de vacinação contra a Covid-19 em Cabo Verde. Nós recebemos os resultados de 435 amostras trabalhadas nas últimas 24 horas, que nos deram conhecimento de mais 14 casos novos de SARS-CoV-2, distribuídos pelos seguintes concelhos. Praia tem 4, São Domingos tem 1, Santa Catarina de Santiago tem 2, São Miguel tem 1, São Vicente tem 3 casos e Maio tem 3 casos. Esses 14 casos novos de SARS-CoV-2 que tivemos conhecimento nas últimas 24 horas representam uma taxa de positividade de 3,2%. Em relação a casos suspeitos, nós tivemos a notificação de um total de 16, distribuídos pelos seguintes concelhos. Santa Catarina de Santiago tem 9, São Miguel tem 4, São Lourenço dos Órgãos tem 3. Em relação a casos ativos, neste momento nós temos um total de 430 pessoas que se encontram em regime de isolamento, o que representa 1% do total de casos de SARS-CoV-2 que já foram identificados em Cabo Verde. Em termos de altas, hoje nós tivemos o conhecimento de mais 32 altas, 15 no Concelho da Praia, 6 em Santa Catarina de Santiago, 1 em São Salvador do Mundo, Tarrafal também teve 1, São Miguel 3, Santa Cruz 2, São Filipe 1, Porto Novo 2 e São Vicente 2. Nós passamos a ter neste momento um total acumulado de 37.102 pessoas que já tiveram alta devido à Covid-19, o que representa 97,9% dos casos já identificados em Cabo Verde. Neste momento, o nosso total acumulado de casos de SARS-CoV-2 já identificados no país é de 37.902, desculpem, 73% de pessoas que não tinham sintomas ou então sintomas muito discretos e 27% de pessoas que tinham sintomas muito mais marcantes. Nós não tivemos a notificação de nenhum óbito nestas últimas 24 horas. Neste momento nós temos um total acumulado de 346 óbitos devido à Covid-19, devido ao SARS-CoV-2, o que nos dá uma taxa de letalidade de 0,91%. Em termos de doentes que se encontram internados nos hospitais, neste momento nós temos um total de 11, 3 no Hospital Agostinho Neto, de acordo com as informações, encontram-se estáveis. No Hospital Batista de Sousa, em São Vicente, estão 2 pessoas internadas, também encontram-se estáveis. No Hospital Regional de Santa Rita Vieira, temos 5 pessoas internadas e 2 destas pessoas encontram-se numa situação mais grave. Essas pessoas não se encontram vacinadas. No Hospital Regional Ramiro Figueira, nós temos uma pessoa que está lá internada já há alguns dias, encontra-se numa situação grave, também não está vacinada, e assim nós temos
como eu já tinha dito, um total de 11 pessoas internadas, o que nos dá uma taxa de ocupação de 12%. Ainda em relação a essas pessoas que se encontram internadas, das 11 pessoas que se encontram internadas, 9 não estão vacinadas, portanto representa 81,8% do total de pessoas internadas por causa de Covid-19. Em relação aos últimos 14 dias, nós podemos dizer que do período de 27 de setembro a 10 de outubro foi analisado um total de 8.551 amostras, que dá uma média de 611 amostras analisadas por dia, permitiu-nos identificar um total de 445 casos novos de SARS-CoV-2, o que nos dá uma média de 32 casos novos identificados por dia e uma taxa de positividade de 5,2%. Nos 14 dias anteriores, ou seja, de 13 a 26 de setembro, foi analisado um total de 12.296 amostras, que nos dá uma média de 878 amostras analisadas por dia, permitiu-nos identificar um total de 841 casos novos, que dá uma média de 60 casos novos por dia e uma taxa de positividade de 6,8%. Por estes dados, como é de habitual, nós podemos já começar a fazer uma análise que houve uma diminuição da taxa de positividade, embora também tenhamos verificado uma diminuição do número de amostras analisadas, mas isso também, como sabem, tem a ver com a diminuição de casos novos, porque a investigação é feita à volta dos casos novos, dos contactos dos casos que são identificados e de pessoas que apresentam sintomas. Portanto, são esses os critérios que habitualmente nós utilizamos para fazer o rastreio. A par disso, são as pessoas que fazem ainda testes por motivos de viagem ou por motivos de trabalho, e aí pode-se encontrar um ou outro caso não sendo o comum. Apesar disso, por isso é que nós verificamos a taxa de positividade, que é a proporção de casos novos identificados no total de amostras analisadas, para precisamente nos dar a ideia de como é que está a evolução ou a identificação de casos, independentemente se o número de amostras analisadas é mais ou menos, não é? Nós temos a proporção e assim nós conseguimos ter uma noção. Como eu disse, nos últimos 14 dias a taxa de positividade está em 5,2%, ainda está acima daquilo que é desejável, que seria 4% ou inferior a 4%. O RT, ou seja, a taxa de transmissibilidade, está em 0,97% e que também nos indica que provavelmente nós estamos já numa situação de mais controlo, numa situação estacionária, numa situação em que a transmissão provavelmente não esteja a decorrer tanto como nas semanas anteriores. Em termos de taxa de incidência acumulada nos últimos 14 dias, nós temos 6 concelhos com esta taxa inferior a 25 por 100 mil habitantes, que são Boa Vista, que tem 10 por 100 mil habitantes, temos Sal, que tem 9 por 100 mil habitantes, Ribeira Grande de Santiago, que tem 12 por 100 mil habitantes, e Santa Catarina do Fogo, que tem 19 por 100 mil habitantes. São Domingos e Mosteiros não tiveram a identificação de casos, portanto essa taxa é 0. Nós temos 11 concelhos com uma taxa de incidência acumulada nos últimos 14 dias entre 25 e 150 por 100 mil habitantes, que são Praia, que tem 74, São Vicente, que tem 106, Tarrafal de Santiago, que tem 61, Santa Cruz, 39, Santa Catarina de Santiago, 67, Ribeira Grande de Santo Antão, 138, Paúl tem 57, Maio tem 77,
São Lourenço dos Órgãos tem 87, São Filipe 54 e Brava 37. Convém realçar que, por exemplo, em São Vicente, a taxa de incidência acumulada passou de 196 para 106, portanto houve uma redução, uma melhoria. No concelho de Ribeira Grande de Santo Antão também houve diminuição, 211 para 138. No concelho do Paúl também passou de 133 para 57. Em São Lourenço dos Órgãos também passou de 116 para 87. E em São Filipe também houve um ligeiro aumento, que era de 49, foi para 54. Mas ainda está dentro do limite, agora é fazer o seguimento. Lamentavelmente, ainda nós temos 5 concelhos que têm uma taxa de incidência superior a 150 por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, que são Porto Novo, que tem 162, Ribeira Brava em São Nicolau, que diminuiu de 1.121 para 325, Tarrafal de São Nicolau, que tem 328, São Salvador do Mundo, que tem 221, e São Miguel, que tem 220. A nível nacional, a taxa de incidência acumulada é de 79 por 100 mil habitantes, enquanto nos 14 dias anteriores era de 149 por 100 mil habitantes. Podemos ver que, de facto, há aqui uma melhoria, os casos com uma tendência à diminuição. E em termos de óbitos, neste mês de outubro, nós temos um total de 7. Não sei se lembram, mas na semana passada, quando fizemos o balanço, já tínhamos 5 óbitos no mês de outubro, e nesta última semana nós tivemos mais 2 óbitos que foram de pessoas que infelizmente não estavam vacinadas, não tinham sequer uma dose da vacina, e também ainda eram pessoas que tinham idade superior a 60 anos. Passamos agora para o balanço da vacinação. Como sabem, nós neste momento estamos a aplicar mais uma vacina, que é a vacina da Moderna, que foi recebida no dia 3 de outubro. Nós já utilizamos 460.636 doses de vacinas, das vacinas que nós já recebemos até agora, o que representa 64,4% do total de vacinas já recebidas, que é de 715.150. Em termos da taxa de cobertura da primeira dose, nós continuamos a ter 3 concelhos que já ultrapassaram 100%, Paúl em Santo Antão, Ribeira Grande em Santo Antão e Tarrafal de São Nicolau. Ribeira Brava, que tem 95,7%, falta cerca de 200 pessoas para serem vacinadas para que consigam ter 100% da população com uma dose de adultos. Porto Novo também tem 95%. São Filipe no Fogo tem 92,8%. São Filipe também falta cerca de 900 pessoas para vacinar, para poderem ter todos os adultos completamente vacinados. Ribeira Grande de Santiago tem 92,2%. Brava tem 90,7%. São Vicente tem 88% de adultos com uma primeira dose, faltando cerca de 7.000 pessoas para terem todos os adultos completamente vacinados. Portanto, é só uma questão das pessoas procurarem a vacinação para podermos atingir essas metas. Órgãos tem 87%, São Domingos tem 84%, Santa Catarina do Fogo tem 81%, Sal tem 80%, Praia também tem 80%, 80,3%, Maio 74,9%, Santa Cruz tem 70,8%, Mosteiros tem 67,7%, São Miguel 62,5%,
Santa Catarina de Santiago tem 56,2%, Picos tem 55,6%, Boa Vista 54,6% e Tarrafal de Santiago 53,3%. A taxa de cobertura da primeira dose a nível nacional está em 79%, com um total de 292.546 pessoas adultas já com uma primeira dose. Aqui convém fazer uma pequena pausa para um apelo para as pessoas adultas que ainda não foram vacinadas para procurarem os centros de saúde, as delegacias de saúde, para manifestarem o seu interesse em serem vacinadas, porque neste momento nós estamos a utilizar as vacinas da Moderna e da Sinopharm para aplicar as primeiras doses, porque nós temos o prazo da vacina da AstraZeneca, que vai até finais de novembro, portanto não nos permite vacinar muito mais pessoas com a primeira dose da AstraZeneca. Portanto, a Moderna, o frasco da vacina da Moderna tem 15 doses. Se nós não tivermos 15 pessoas para vacinar, nós estaremos a desperdiçar vacinas, porque nós não podemos guardar o frasco de vacina uma vez que é aberto para ser aplicado. Então, nós apelamos às pessoas que procurem, que manifestem o seu interesse em ser vacinados, que se inscrevam, para que nós não tenhamos desperdício de vacinas e também para que possamos agilizar a vacinação. Em termos da taxa de cobertura da vacinação completa, nós já temos pelo menos 4 concelhos que já ultrapassaram 70% da população adulta com uma primeira dose, que é o caso de Paúl, Tarrafal de São Nicolau, Ribeira Grande de Santo Antão e Porto Novo. Ribeira Brava tem 64,9%, São Vicente tem 64,6%, Sal tem 62,5%. Depois, nós temos os concelhos que ainda estão bastante atrasados em termos da taxa de cobertura completa da vacinação completa, que é Santa Catarina de Santiago, que tem 16,7%, Tarrafal de Santiago, que tem 16,8%, e São Salvador do Mundo, que tem 19,2%. A nível nacional, a taxa de vacinação completa em adultos é de 45,4%, que é já um resultado bastante satisfatório. Em termos de jovens com a idade entre 18 e 39 anos, já conseguimos vacinar um total de 113.981 pessoas, o que representa 52,3% da estimativa da população desse grupo etário para este ano. Em termos dos grupos de risco... Diretor Nacional, então, a fazer o balanço dos últimos dias, das últimas 24 horas, mas também das 2 semanas findas, aqui esta segunda-feira no especial Covid-19, esta conferência de imprensa que acontece às segundas, e ao que parece os dados esta semana são muito mais satisfatórios, são muito mais animadores. Pelo que já foi apontado aqui, os números estão mais baixos. Hoje temos 14 casos positivos, num total de 435 amostras analisadas. Ao que parece, e também pelo balanço do programa de vacinação que Jorge Manuel Barreto já mostrou aqui, os cabo-verdianos estão a aderir bem a esta campanha, tanto os jovens como os adultos estão a ser vacinados, mas também há ainda uma preocupação relativamente ao segmento ou algumas pessoas que ainda resistem à vacinação contra a Covid-19. A título de exemplo, podemos reforçar aqui, relembrar aqui um dado apontado pelo Diretor Nacional de Saúde, que mostra que dos 11 casos internados aqui no país, 9 não estão vacinados. Portanto, fica aqui o apelo para as pessoas que ainda resistem à vacina contra a Covid-19, portanto, fazerem
a sua parte, vacinarem para evitar o pior. Relativamente também ao número de óbitos, parece haver menos óbitos do que na semana passada, 2 óbitos nesta última semana, conforme os dados do Ministério da Saúde. A taxa de cobertura relativamente à vacinação também já é bastante alta, 79% a nível nacional. Portanto, ao que parece, a Covid-19 e esta campanha de vacinação está a contribuir e bem para mudar o cenário, mudar a situação sanitária aqui em Cabo Verde, que parece, ao que parece, quanto à Covid-19 nada é certo, mas ao que parece, pelos números, pelos últimos dados, esta campanha está a ajudar e muito a reverter este quadro negativo, esta situação sanitária aqui em Cabo Verde, relativamente ao SARS-CoV-2. Portanto, nós ficamos por aqui, o Diretor Nacional vai continuar aqui a responder às questões dos jornalistas nesta conferência de imprensa e nós levaremos mais detalhes no Jornal da Noite. Continuação de boa tarde.